Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Paysandu e o Clube do Remo jogarão amanhã pela última rodada do Campeonato Paraense. O Leão vai até Bragança, onde encara a equipe do Bragantino no estádio Diogão. Já o Paysandu vai jogar contra o Castanhal na Curuzu. Os dois jogos não valem muito para os dois times, porque ambos já estão classificados para as quartas de finais. Vale mais para os seus rivais, porque tanto o Bragantino quanto o Castanhal estão disputando a permanência e também, se vencerem, podem avançar para as quartas de finais da competição. Mas mesmo assim, é um jogo interessante para a gente ver, tanto do Paysandu quanto do Clube do Remo. Principalmente do Remo, que agora vai ter uma mudança de treinador. O seu boneco vai assumir a equipe amanhã, mas ele não será o treinador durante a temporada, ele é só um treinador interino para a partida de amanhã. Então vai ser muito interessante nesse vídeo a gente trazer a possível escalação, tanto do Papão quanto do Leão, para as partidas de amanhã. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores, e aqui falamos sobre futebol paraense. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, dê like no vídeo, acione as notificações e comente à vontade. Vamos fortalecer juntos esse projeto aqui no YouTube na temporada 2024. Estou sempre trazendo conteúdo a respeito do futebol paraense para vocês. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, comentem e, sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é falar as possíveis escalações, tanto do Paysandu quanto do Clube do Remo para os jogos de amanhã. Lembrando que vale para os dois times, quando eu trouxer o campinho, eu vou trazer o campinho dos dois times, eu vou falar dos jogadores. Mas lembrando que alguns jogadores estão com 2 cartões amarelos. Possivelmente alguns deles vão ser poupados. Acontece que o regulamento do Campeonato Paraense diz o seguinte: a partir das quartas de finais, 0 cartões. Porém, se algum jogador, de qualquer time, evidentemente, tomar o terceiro amarelo nessa última rodada, ou ser expulso nessa última rodada, e o time conseguir a classificação para as quartas finais, no primeiro jogo, no jogo de ida das quartas finais, ele está suspenso. Então não tem essa, tomou o terceiro cartão, mas zerou o cartão, ele pode jogar. Não. 0 cartão a partir das quartas finais, só que se o jogador for suspenso agora, na última rodada, ou por terceiro amarelo, ou por expulsão, ele fica de fora do primeiro jogo das quartas finais. Vamos lá direto agora para o campinho. Eu vou começar pela escalação do Clube do Remo, da possível escalação do Clube do Remo. Lembrando que o Remo tem alguns jogadores que têm 2 cartões amarelos, ou seja, estão pendurados. São eles o Henrique, Thales, Líder e Ícaro. São esses 4 jogadores até do sistema defensivo, né, que o Henrique é um primeiro volante, os 2 zagueiros, e Líder e Ícaro, que hoje são os 2 zagueiros titulares da equipe do Clube do Remo, e o Thales, lateral direito. Então a possível escalação do Clube do Remo é Rangel no gol, aí não tem nenhuma dúvida. Vidal na direita, eu acho que é até uma boa o Vidal na direita. Eu acho que vai ser até bom o Thales ficar de fora, porque como vocês estão acompanhando aqui o canal, eu não tenho gostado do desempenho do Thales. Eu acredito que o Vidal ele consegue responder mais defensivamente. Ofensivamente ele tem que mostrar mais um pouco, mas ele também não está jogando. Mas defensivamente ele se comporta melhor. Então hoje seria meu lateral titular do Clube do Remo, seria justamente o Vidal. Na zaga, Renier, e abre uma dúvida entre Bispo e Ícaro. Bispo que ainda não jogou na temporada. O Ícaro tem 2 cartões amarelos, mas o clube entende que ele precisa de uma sequência de jogos. É lógico que ele corre risco de tomar um terceiro amarelo e ficar de fora do jogo de ida das quartas finais. Eu não colocaria o Ícaro. Eu ia de Renier e Bispo, ver como é que o Bispo ia se portar. O Renier eu não estou gostando dele, está com o espelho bem abaixo, errando bastante. Mas, enfim, é um jogo que o Remo já está classificado. Eu pouparia minha zaga titular inteira, que hoje é Líder e Ícaro. Mas o clube do Remo ainda tem essa dúvida, se vai jogar Bispo e Ícaro, mas está mais para o Ícaro hoje. Na esquerda, Raimar. O Natan sentiu uma lesão, então o Raimar vai ser o lateral esquerdo. A dúvida em... lembrando, deixando claro que não é a minha escalação. É a possível escalação da maneira que eu apurei. Por isso que aqui eu estou dando o meu palpite, tá? O primeiro volante, Renato, Daniel e Curuá. Um dos 3, né? Um dos 3 vai jogar. É uma grande dúvida para ver qual que o Aguinaldo vai colocar em campo. Não tem como, então eu coloquei os 3. Não tem como a gente saber hoje, então eu coloquei os 3 mesmo, as 3 opções. Eu coloquei o Remo na mesma formação do Catalá, porque a gente não sabe como é que vai ser com o Aguinaldo. E o Aguinaldo talvez só dure como treinador do Clube do Remo nessa partida. Então, para seguir uma coerência, eu vou manter a mesma formação tática que estava seguindo o Catalá, porque não tem como a gente saber como o Aguinaldo vai armar o time. Seria Jaderson e Camilo no meio campo, lembrando que eu não gosto do Jaderson como meia, ele é voluntarioso, a parte física voltando para marcar,
ele dá uma resposta boa no sentido físico, em sentido de marcação nem tanto. Ele não tem essa habilidade tanto para marcar, faz de vez em quando umas faltas meio bobas. Eu não gosto dele como meia, mas acredito que o meio-campo será um desses primeiros volantes já do Camilo. E no ataque, Felipinho, Ribamar e Marco Antônio, lembrando que o Ícaro o Ítalo ainda não tem condições, está sentindo e deve ser poupado. Como eu disse, o clube do Remo não anuncia seus relacionados antes, então fica meio complicado também fazer essa avaliação. Mas segundo apurei, esse deve ser o clube do Remo. Com Rangel, Vidal, Renier, Ícaro, Raimar, um primeiro volante, algum desses três, Jaderson, Camilo, Filipinho, Ribamar e Marco Antônio, considerando essa formação tática que já vinha com o Ricardo Catalá. É importante dizer também agora no clube do Remo que, por mais que ainda não tenha um treinador, talvez o treinador vai ser anunciado a qualquer momento, talvez até antes do jogo. Eu estou gravando o vídeo agora no sábado à tarde, talvez até a hora do jogo já tenha um novo treinador do clube do Remo. Espero que realmente tenha um novo treinador e a gente vai fazer um vídeo analisando esse novo treinador. Mantive a mesma formação tática. É importante que o clube do Remo dê uma resposta positiva, por mais que não seja o treinador que realmente definitivo do clube, mas necessita dar uma resposta positiva, porque até agora no ano o Remo não deu nenhuma resposta positiva, nenhuma, nem em Campeonato Paraense e muito menos em Copa do Brasil. Então tá na hora de começar a dar uma resposta positiva, lembrando que depois do jogo contra o Bragantino, o Remo já joga dentro dos seus domínios contra a equipe do Trem do Amapá pela Copa Verde. Então também o Remo é muito favorito contra a equipe do Trem. O ataque do Trem é Aleilson e o Oliveira. Então, dois atacantes, Rafael Oliveira, dois atacantes que já passaram aqui pelo futebol paraense, a gente conhece bem. Então, mas o Remo é favorito de qualquer maneira. Então, é importante o Remo dar uma resposta e esse deve ser o time do Clube do Remo escalado para amanhã, no jogo lá no jogão contra o Bragantino. Agora vamos para o Paysandu. Vamos lá, sem mais delongas, vamos lá para o Paysandu. Paysandu que, aí sim, uma viagem cansativa, chegou só hoje lá do interior de Rondônia. O Paysandu já classificado, realmente. Agora o Paysandu deve realmente poupar todos os jogadores pendurados, eu creio. Segundo eu apurei, vai poupar todos os jogadores pendurados, que são Lucas Maia, Val Soares, Brian, Edilson, Wanderson e Netinho. Repetindo, os jogadores são pendurados. Lucas Maia, Val Soares, Brian, Edilson, Wanderson e Netinho. Então uma quantidade maior do que o clube do Remo. Então o Paysandu deve ser escalado com Matheus Nogueira no gol, Michel na direita, a zaga Carlão e Luan. Aí é interessante porque você poupa o Maia, que para mim é o titular indiscutível da equipe do Paysandu, e também acho até bom o Wanderson estar pendurado, porque você tira o Wanderson, você é praticamente obrigado a tirar o Wanderson, porque se você quiser contar com ele na próxima fase, e coloca Carlão e Luan, porque para mim hoje a zaga do Paysandu é Maia, indiscutivelmente, uma grata surpresa o Maia, junto com o Carlão ou Luan. Aí quem render mais, aí joga. Mas precisa testar os dois, porque o Wanderson está muito irregular nesse início de temporada. Então, a zaga deve ser Carlão e Luan. Na esquerda, o Kevin. Lembrando que o Brian também está com 2 amarelos, não deve jogar, então não tem essa dúvida se o Brian vai jogar na direita ou no meio campo. O Paysandu, se quiser manter o 4-3-3, ele pode continuar, ele vai ser escalado no meio campo com Bispo, que hoje é titular da equipe do Paysandu. Lembrando que o Netinho não é uma opção, então fica entre Bispo e Vilela, mas eu acredito que seja o Bispo titular. João Vieira substituindo o Val Soares, são jogadores da mesma característica, ou características semelhantes, melhor dizendo, e o Juninho. Creio que o Juninho possa começar jogando contra a equipe do Castanhal, porque o Robinho, depois da viagem, desgastante, um jogo já que não vale muito, depois vai vir a Copa Verde, uma partida eliminatória, deve ser poupado, pelo que eu apurei, deve ser poupado. Fica a dúvida entre Juninho e Biel, mas hoje está mais para o Juninho jogar essa partida e iniciar como titular. E no ataque, a volta do Edinho, que é um jogador que eu gostei da contratação, mas se lesionou muito rápido, a gente tem que ver ele jogar. E deve ser Edinho, Nicolas e uma dúvida, entre Roger e Juan. Por quê? Tem a opção, lógico, do Vinícius Leite, mas segundo passa pela ideia, talvez, da comissão técnica, escalar Roger ou Juan Ribeiro. Lembrando que são dois jogadores jovens, um é da base do Paysandu, o Roger, o outro é da base do Palmeiras, está emprestado ao Paysandu, mas há ainda essa dúvida. Lembrando que o Paysandu também não divulga os relacionados, esse não é o 11 definitivo, amanhã, a gente vai saber amanhã o molho do jogo, pode ter algumas mudanças, mas o provável Paysandu que vai a campo amanhã contra a equipe do Castanhal é esse. Seria Matheus, Michel, Carlão, Luan, Kevin,
Bispo, Vieira, Juninho, Edinho, Nicolas. Aí uma dúvida para ver quem vai ser o outro atacante. Roger, Juan ou até o Leite. Porque o Leite, é lógico que ele está na frente hoje do Roger e Juan nessa disputa da titularidade. Mas talvez não jogue justamente para a gente também ver outras opções. O Roger ainda nem jogou na temporada, então acho que é válido realmente o Paysandu colocar outros jogadores para a gente testar um jogo da Curuzu, um jogo que não vai valer muito para o Paysandu, realmente testar esses jogadores. É um jogo que a torcida do Paysandu deve comparecer, torcida apaixonada, mesmo que o jogo não vale nada, deve comparecer em um bom número na Curuzu, um horário legal de assistir a partida. O Paysandu pode se garantir na primeira posição geral nessa classificação e pode testar alguns jogadores, pode vir com uma nova formação. É até bom aqueles jogadores que estão pendurados não jogarem para justamente a gente ver um outro Paysandu, que não vai ter uma obrigação, não vai ter uma exigência. Eu sempre analiso os jogos aqui, né? Você sabe. Não vai ter uma exigência, ao meu ver, de fazer um grande futebol, mas sim de testar o elenco, de ver mais algumas peças, de dar mais cara para esse time, que já tem uma cara de time, mas ver como outros jogadores podiam desempenhar o seu rendimento, como é que é o rendimento dos jogadores em campo. Então, vai ser um jogo bastante interessante também para a gente ver, porque deve ser o último jogo do Paysandu na temporada que não vai valer nada. Porque a partir de agora sempre vale algo. Ou é fase eliminatória da Copa do Brasil, ou é fase eliminatória do Campeonato Paraense, fase eliminatória da Copa Verde, e a Série B, que todo jogo é decisivo. Então, último jogo da temporada do Paysandu, que não vai valer nada, praticamente esse jogo, em termos de campeonato, esse jogo, amanhã na Curuzu contra o Castanhal. É isso, amigos. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, acione as notificações e um abraço, até o próximo vídeo.